basta o dia o seu próprio mal. Até o versículo 34. Irmãos, nós já oramos aqui, e às vezes a gente tem o problema de falar, a gente deixa de falar achando que aquele assunto é muito batido, todo mundo já sabe que é assim, e deixa de dar talvez uma contribuição para a igreja. Eu acho que a igreja é o local da gente dar algumas informações, que às vezes aquilo que me preocupa, ou quem dirige, o próprio pastor da igreja, ele não está falando para a igreja, está falando para ele mesmo. Então é esse caso, é que a gente às vezes para, né? Nós temos que parar para pensar um pouco, para ver o quadro, a situação em que se encontra o mundo como um todo, e em particular o nosso país. Então, diante da leitura que fizemos, eu fiz aqui uma breve colocação, não vai nem uma hora aqui, falando sobre isso, a ansiedade, aquela preocupação que a gente tem, e às vezes até fundamentada, né? Como é que vai ser agora? Quem perdeu o emprego, quem tem um filho estudando, pagando alto e perdeu o emprego, não pode pagar mais, questões desse tipo, que nós como humanos, né, falhos, nós realmente nos preocupamos, a gente é fraco, e eu imagino que não só, apenas eu penso assim, a palavra de Deus está dizendo que para a gente não se inquietar com essas coisas, e que me chama a atenção que às vezes as pessoas mais inquietas, mais preocupados, são aquelas detentoras de grande patrimônio, os ricos, né? O cara tem lá 10 mil boi, morre uma vaca porque não tem água, ele já está chorando aqui. Então, nesse sentido, nessa linha de pensamento, que eu vou colocar aqui rapidamente, que a gente tem até motivos hoje, não é? Para estar ansioso, para estar preocupado, para estar apreensivo. Então, eu coloquei no começo aqui, nós temos aqui irmãos que sabem muito mais desse assunto do que eu, mas dizem que a ansiedade é o mal do século. Ansiedade, depressão, essas coisas aí, que na verdade não são doenças, são preocupações em demasia. O que é a ansiedade? É você sofrer antes da coisa acontecer, sofrer por antecipação, em todo sentido. Não é gracejo, você vou fazer uma prova, mas tem 100 candidatos, só tem 10 vagas. A pessoa já fica sofrendo aqui, presta um concurso e já está preocupado que não vai ter a nota suficiente. Então é nessa linha que eu vou considerar com os irmãos. Jesus, lá em João 14, ele conhecedor do profundo do ser humano, ele fala isso, né? Não se turbe o vosso coração. Os discípulos estavam num momento de tensão também, intranquilos com aquelas palavras de Jesus que ia ser morto, ir embora, etc. Então, a causa da ansiedade, doenças em geral, eu coloquei a minha lista aqui, você pode acrescentar na sua mente aí. Doenças em geral, o lava-jato, a corrupção generalizada no país, o caso de Mariana, coisas notórias que você sabe. O desemprego, nós já somos quase 10 milhões de desempregados, isso são causas de ansiedade. Tem o tal do Zika vírus, mosquito aí parece que veio do Egito, né? Mosquito perigoso, e a mosquita é mais ainda. E a volta, a velha inflação. Então isso são um quadro perfeito para desenvolver ansiedade, preocupação, medo. Não é isso? Então, irmãos, a inflação, então, e eu quero até dar uma dica aqui de supermercado, pensando nesse texto que eu li durante a semana para falar aqui, eu fui no supermercado comprar eu só compro sugrilo, banana, esse negócio, e fiz uma lista, uma lista de 26 produtos, e fiquei apavorado. Esse negócio de inflação de 7%, aonde? A abóbora de R$1 está em 5. Carambola, quem gosta de carambola? R$10 o quilo. Esse negócio de fruta, eu fiquei apavorado.
Até estou entendendo a Elza que eu dou um dinheiro, esse dinheiro não vai dar. Esse dinheiro não vai dar para comprar. Eu falei, compra o que ele der e se vira. Mas está pela hora da morte, meus irmãos. Então a gente tem que estar preocupado, sim. Vamos em frente. Eu li um artigo que fala assim, ó: tiraram o pobre do avião. Tiraram o pobre do avião. Eu comecei a ler aquele capítulo. Interessante as colocações que faz. E posso acrescentar, tirou do supermercado também. Ele vai fazer o quê? Não pode comprar. Não pode comprar mais. Irmãos, o nosso Espírito Santo é um dos mais prejudicados com esse caso Petrobras, por exemplo. Não estou aqui querendo jogar lama em empresa, coisa nenhuma, não. É um fato que está acontecendo e o nosso Estado, grande produtor de petróleo, nós estamos ali, o homem do petróleo, o Renato sabe disso, então, vários projetos. O nosso Estado, em particular, sofreu muito com essa situação. O nosso Linhares também está no mesmo contexto. A queda, aí a pesquisa é minha, a queda de 30% a 40% do faturamento das empresas em Linhares. As demissões de 30% a 40%. Então é um quadro assustador que gera essas coisas que a Bíblia diz para a gente não se preocupar com elas. Mas para não se preocupar com elas, a gente tem que ler a Bíblia, tem que entender o que a Bíblia diz e ter fé. Então o nosso Linhares está assim. Tivemos ainda uma longa estiagem na região. Tudo isso precisamos considerar. Resumindo, o quadro é o pior possível. Já estou acabando, hein? Mas Deus, irmãos, Ele pede que a gente busque em primeiro lugar o reino da sua justiça. Buscar em primeiro lugar. Diante de tudo que Jesus colocou, há jeito para resolver a situação. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Será que nós temos feito isso em nossa vida? Como igreja, como em particular, sei lá. O que podemos fazer como cristão, como igreja? Então eu coloquei aqui, o que nós podemos fazer, uma sugestão, é viver como cristão, nesse quadro que aí está, é viver, continuar vivendo como cristão, sem se preocupar com o que o outro está fazendo, e orar pelas autoridades. Irmãos, eu não sou ligado em rede social, receber essas coisas, mas a gente ouve falar demais, né? E por mais que a gente também esteja até concordando com muitas coisas em relação o nosso governo está aí sem saber o que fazer, mas a Bíblia recomenda que a gente tem que orar pelas autoridades constituídas. E eu creio que aí não é só as eclesiásticas, toda autoridade, não é, pastor? Toda autoridade, presidente. Quem já orou pelo Paulo Artung, por exemplo? Nozinho Correia. A gente mete o pau em Nozinho Correia. Tem que orar por ele. Então, a ansiedade, dentro desse quadro todo, se a gente parar, acalmar um pouco, né, como diz a Bíblia também, aquietai-vos, a gente vai entender que nós podemos contribuir, não com a igreja, mas com o mundo inteiro, começar a orar pelas autoridades, pedir a Deus por aqueles que nos governam. Então, irmãos, eu e muita gente, eu creio que na igreja, às vezes pensamos que, diante de tudo que eu falei aqui, que não é nada, tem gente que sabe muito mais do que isso, mais atualizado nessa área, o presbítero Beto, que andou me mostrando os vídeos aí, o pastor Renan e etc., sabe muito mais desse quadro todo, mas a gente tem que permanecer como cristão e pedir a Deus para as autoridades. E Deus vai fazer o que for conveniente. Se Ele quiser tirar a autoridade, Ele tira. Quiser constituir, Ele constitui. O que nós temos que fazer é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E o antídoto para tudo isso aí, ansiedade, depressão e angústia, é confiar na palavra de Deus. O próprio texto que eu li diz que a ansiedade também é falta de fé. Jesus chamou aqueles homens preocupados com o vestir, com o comer, homens de pequena fé. Não confio em mim, eu não estou dizendo que não vai faltar nada. Jesus continua dizendo isso.
Finalmente, tem alguns conselhos aqui do Salmo 37. Quer dizer, o objetivo aqui é exatamente isso. Se você está passando por esse momento, eu estou dizendo que eu estou passando, não que eu sou um cara preocupado demais. Às vezes eu sou até de menos. Mas a gente tem que pensar num todo. Tem que pensar como um todo. Os nossos filhos estão aí. Você já pensou como é que vai ser o seu filho daqui 5 anos, 10 anos, que passa rápido, com a instituição do chamado kit gay nos colégios? Isso então pedir a Deus para acabar com isso. Só Deus pode fazer. Que virou um zika vírus esse negócio. Então nós vamos ler agora para encerrar. Cadê Ionário e Valdir para cantar mais depois? 3 versículos que falam dessa confiança. O que nós precisamos é ir para a palavra de Deus, ler e observar, como diz o hino, crer e observar. Salmo 37, verso 3. Quem achar pode ler, bem alto aí. E alimenta-te da verdade. É isso aí. Tem ainda o verso 7. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem, que prospere em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Ok, irmãos. Então vamos pensar nesse texto. Na sua casa você pode ter a sua meditação. Você pode pensar na lista do supermercado, no mosquito, tudo mais, coisas que Deus pode resolver com um sopro, e às vezes a gente faz daquilo um grande obstáculo. Vamos confiar em Deus e entender que se o governo está sobre o Jesus, Deus governa sobre todas as coisas, a gente tem essa sabedoria para discutir essas questões, inclusive políticas, né? Às vezes a gente cria atritos na igreja ou fora dela, com a sua opinião, e o outro não concorda, quer dizer, já começa um atrito por aí. Você já chegou a uma conclusão, uma discussão de Flamengo e Vasco? Não vai chegar nunca. O Vasco ganhou uma partida, o cara já fica todo ouriçado. Então, não adianta a gente discutir questões assim pequenas, é confiar em Deus. E vamos orar mais para a nossa pátria, para o nosso país. Nosso país, nossa cidade, nossa família precisa de oração. E eu vou sugerir que a gente passe aqui uns 2, 3 minutos agora, baixa a sua fronte aí e ora a Deus nesse sentido. Porque às vezes também tudo que eu falei aqui não afeta você está numa situação acima, financeiramente, tudo legal na sua vida, a família criada, mas está afetando o seu irmão. Não vou citar aqui coisas, mas nós tivemos um quadro essa semana aí, liderado aí pelo presbítero Beto, nós somos lá, um quadro que é comum hoje na cidade, né? Comum até entre as igrejas, pessoas que não podem pagar uma conta de energia, porque não pode mesmo, a gente sabe que não é questão, não pode pagar um aluguel de uma casa, e a gente, como irmãos, como diz o Salmo aí, nós temos que ser, participativo, né? Tem que ajudar essas situações. Vamos orar então. Senhor Deus, nós agradecemos aqui na tua casa, nessa hora, nesse domingo, pela leitura que fizemos, as canções entoadas ao Senhor nesse dia, essa bom número, expressivo número dos teus filhos, teus servos aqui na tua casa nessa manhã, o visitante que está entre nós, incluindo aqui meu pai, minha mãe, depois de algum tempo estão aqui também.
Te agradecemos pela palavra que lemos, que é uma advertência a nós, que por mais que a gente tenha problema, por mais que o Brasil seja um país, num momento tão negro, tão cruel da história, mas o Senhor continua governando sobre tudo e sobre todos. Nos dê essa visão, uma visão mais abrangente daquilo que o Senhor é para esse mundo, que o Senhor resolve os problemas, sim, mas precisamos de buscar, em primeiro lugar, o Teu reino. Abençoa os irmãos que estão aqui cheios de saúde, graças te damos por isso, e visite aqueles que estão enfermos, as viúvas, as pessoas que têm dificuldade. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Ionara, já está aí? Peço aos irmãos que se coloquem de pé. Nós iremos entoar o hino 27, no próximo cântico, as entregas dos dízimos e ofertas. As grutas, as rochas imensas, dos mundos o grande esplendor, proclamam bem alto constante, o hino ao Teu nome, Senhor. Entrega dos dízimos e ofertas. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não.
Vamos orar agradecendo a Deus pelos esse momento aqui dos dízimos e ofertas. Senhor Deus, graças te damos, Senhor Deus, por mais uma semana que tem nos dado, Senhor Deus, e graças te damos também por estar aqui na tua casa, te louvando e te bendizendo do santo nome, Senhor. Agora nós consagramos esses dízimos e essas ofertas para a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Cadê a irmã Rubeni? Rubeni tem um recado aqui, logo em seguida, a divisão aí de classe. Bom dia, irmãos. É um recadinho da UCP. Dia 3, próxima quinta-feira, reunião plenária para as crianças de 6 a 12 anos e o estudo do breve catecismo para as crianças de 3 a 5 anos. Pais, por favor, não esqueça de trazer seus filhos nessa plenária e o estudo do breve catecismo. E dia 17, o culto no lar. Os irmãos irão receber os convites, mas já fica uma antecedência aí no lembrete. Dia 17, culto doméstico para as crianças nos lares. Obrigada, irmãos. Irmãos, bom dia. Nós vamos agora dividir em classes e hoje nós damos início à classe que é o presbítero João que está à frente junto com o Gilberto. Então a classe que acho que é de 12 a 14, é isso? Quem pode me confirmar? É 12 a 14 mesmo? Acho que é 12. 12 a 14, não é? Então os irmãos, por favor, todos os adolescentes de 12 a 14 anos que se dirijam até a sua sala. Hoje nós vamos ter aula normal para os adolescentes. Então eu vou chamar as crianças, todas as crianças que venham aqui à frente para que a gente ore, e também os adolescentes. Não é porque são crianças, mas é só porque a gente vai orar pelos que vão sair e também depois a gente ora pelos que vão ficar. Vamos orar pelo Pai Novo, orar com a ajuda de um Pai Novo, né? Pedir ao diácono Romildo para orar pelas crianças, pelos adolescentes. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essas crianças. Estamos aqui, ó Deus, para aprender mais da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor nos concedeu, ó Deus. Mais um dia de vida, de estar aqui. Obrigado, ó Deus, pela vida dos adolescentes. Que o Senhor possa abrir os corações, ó Pai, para que a Sua Palavra possa permanecer e ali, ó Deus, fazer alojamento. Em nome de Jesus que te oramos e agradecemos. Amém. Pronto, a galera já pode ir para as suas salas e a moçadinha também. Então, os adolescentes hoje estão se dirigindo às suas classes. Irmãos, vamos continuar o nosso estudo aqui da classe de adultos e jovens. Os irmãos lembram, né? Os irmãos sabem, nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Então, vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, no livro da profecia, Apocalipse 11. Apocalipse 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14.
que diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Deixa eu abrir aqui nessa parte aqui, irmãos, que para mim é melhor de ler. 11. Pronto. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai. Eis que, sem demora, vem o 3º ai. Irmãos, vocês lembram que eu expliquei o contexto para vocês? E aqui é exatamente o meio do livro do Apocalipse. Algumas pessoas dizem até que o capítulo 11 é o capítulo mais importante do livro do Apocalipse. É como se ele fosse o centro ali, o meio de tudo, onde se quer chegar com a escritura aqui proferida como profecia. Vocês lembram que o livro é chamado de profecia. Isso é dito lá no início do livro, no capítulo 1. O nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele diz a João que esta é uma profecia. E aqui parece ser, então, o momento em que se profetiza o centro da mensagem. Nós aqui falamos também que esse livro ele foi inspirado por Deus, ele foi dado por Deus para ser consolo para a igreja que estava sofrendo. A igreja estava passando por perseguição, a igreja estava sendo atormentada
E Deus queria então trazer consolo àquela igreja, mostrando que da forma como o Senhor Jesus Cristo venceu, a igreja também vencerá, porque Jesus é forte, Ele é poderoso, e a igreja então, enquanto for esse o propósito de Deus, prosperará. Nós vimos que no final da quinta e da sexta trombeta, nós temos uma grande calamidade acontecendo na terra. Só que quando você vai para o capítulo 10, ele parece que volta ao início de tudo. No capítulo 9, na quinta e na sexta trombeta, você vai observar que ele fala sobre calamidade, morte, desgraça, todo tipo de coisa ruim. Mas quando você vai para o capítulo 10, ele volta a esse momento antes do momento em que a igreja está sendo perseguida. Ou intensamente perseguida, melhor dizendo. É aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse lá no capítulo 13 de Marcos, por exemplo, quando ele fala de um momento na história da igreja em que se intensificará a perseguição. Sempre haverá perseguição, mas há um momento específico na história onde a igreja será perseguida de forma severa. Ele diz nesse momento, inclusive, que se não fosse por Deus abreviando esse tempo, até os eleitos se perderiam. Já pensou, irmãos? É um tempo terrível, terrível. Esse finalzinho é relatado no capítulo 11, mas o capítulo 10 e boa parte do capítulo 11 é relatando como é que é a existência da igreja na terra enquanto não acontece esses momentos finais. Vocês lembram que aqui ele dá o livro para o profeta, desculpe, é porque pode se chamar de profeta, mas para o apóstolo João, ele dá um livrinho, Deus manda ele comer, o Senhor Jesus Cristo manda ele comer o livrinho, ele come o livrinho e o livrinho é doce na boca e amargo no estômago, mostrando que verdadeiramente a igreja está fundamentada nos apóstolos e nos profetas, eles são os profetas de Deus na igreja, e eles recebem o evangelho, mas eles também colhem os efeitos do evangelho. Assim como também agora o capítulo 11 vai mostrar que a igreja, ela colhe os efeitos benignos do evangelho, mas ela também colhe o mal que advém por causa do bem que nós recebemos. Vocês lembram de Jó, né? Jó, ele fala sobre isso. Por que é que eu agora amaldiçoaria a Deus? Ora, quando ele me dava o que era bom, eu estava feliz. E por que eu não vou continuar com o Senhor no momento que Ele me dá o que é mal? E a igreja, irmãos, ela está ouvindo isso de Deus. Ela está ouvindo isso de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, assim como o autor aos Hebreus disse no capítulo 12, que nós devemos aprender que há um momento em que nós devemos ser perseguidos. Há um momento em que nós vamos ser apertados, mas que nós temos a esperança de algo que é muito maior do que o aperto que nós passamos aqui. Por isso, depois que ele manda comer o livrinho, e eu disse isso, versículo 10 do capítulo 10, observe aí. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Veja, agora nós entendemos que o livrinho é a mensagem que os profetas, que os apóstolos, como profetas da igreja, eles tinham que transmitir à igreja. Então, eles são a testemunha fiel. E nós estamos representados neles. Por quê? Porque ele não diz só que o apóstolo colhe os efeitos da mensagem que ele recebe. Você também colhe os efeitos da mensagem que você recebe. O capítulo 11 mostra justamente isso. Se vocês observarem, os 2 primeiros versículos é uma garantia.
nós não temos como explicar os detalhes dessa figura. Pegou um caniço, mediu o templo, não mediu o pátio exterior, era o lugar onde ficavam os gentios. É difícil você entender na sua completude como é que essa figura de linguagem ela se apresenta, como é que ela mostra o seu significado. Mas uma coisa, irmãos, é absolutamente certa. O que os 2 primeiros versículos nos colocam é que nós estamos garantidos. Por quê? Porque esse ato de medir, ele tem um tipo de mensagem muito conhecida na literatura do Antigo Testamento, que é selar. Quando você mede, você está garantindo, você está se certificando que aquilo de fato é do jeito que foi me falado. Seria mais ou menos isso. Ou aquilo que Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, que o Espírito Santo é a garantia, é o selo, é o penhor da nossa herança. Ele é que nos garante junto ao Pai. Então, aqui, evidentemente, você está tendo uma ordem, ou você está vendo uma ordem do Senhor Jesus Cristo a João, para que ele messe a igreja. Por quê? Porque quando Deus entrou, ou melhor dizendo, quando o Senhor Jesus Cristo ele entrou na empreitada de nos salvar, ele não foi na dúvida. Ele não se colocou num risco sem necessidade. Quando o Senhor Jesus Cristo veio morrer pela igreja, ele morreu por esta igreja e garantiu esta igreja. E se vocês observarem, num primeiro momento, ele diz: mece a antiga aliança, ela está completada, você pode medir ela. Não é assim que o texto diz? Mediu a parte interior do átrio. Obrigado. Ele mediu a parte interior do átrio. Esse primeiro versículo se refere à antiga aliança, o povo da antiga aliança. Essa antiga aliança já foi concluída. Agora, na nova aliança, povos que não eram antes povos de Deus ou povo de Deus, agora deveriam receber a mensagem do Senhor. E aí então seriam acoplados ao povo de Deus. Só que para que a mensagem se harmonize com outras partes do Novo Testamento, o Novo Testamento mostra que esses povos são inumeráveis. Essas pessoas que vão compor o povo de Deus na nova aliança, ele é inumerável. Por isso que ele diz: mece a parte interior, mas o pátio exterior, onde os gentios ficam, não mece, porque ainda virão muitos e muitos e muitos e muitos à minha casa. A minha casa, o texto aqui mostra claramente que a casa do Senhor é o povo de Deus. E essa, irmãos, é a nossa garantia. Nós sabemos que o mundo foi feito para a glória de Deus. E todos os seres humanos que estão sobre a terra, se a eles foi dado o evangelho na eternidade, eles não se perderão, ainda que nós não saibamos o número incontável deles. O capítulo 7 não mostra isso, irmãos? Vocês lembram do capítulo 7, dos 144 mil? Observe que quando ele fala sobre os 144 mil no capítulo 7, ele diz que são as 12 tribos de Israel. Quando ele vai falar da igreja no céu, ele já fala num número incontável. Por quê? Porque o número dos judeus e dos gentios juntos no novos céus e nova terra é incontável. O Novo Testamento, o período da nova aliança ainda não terminou, irmãos. Nós vivemos no período da nova aliança. Nós não precisamos mais daqueles rituais anteriores. Agora nós temos em Cristo a plenitude dos tempos. Nós vivemos os últimos dias. Nós estamos garantidos em Cristo.
Nós não vamos nos perder. Por isso ele diz: Messi, essa parte, essa não, mas todos esses fazem parte da minha casa, do meu corpo, do meu edifício. Todos estão ligados. Pois bem, depois que ele fala sobre isso, ele começa a relatar como é a vida desta igreja até que Cristo volte. Eu quero que vocês notem que ele tem uma ênfase, que é a ênfase, o quê? Profética. Ele está dizendo que a igreja é profética na terra. O mundo ainda não foi destruído por causa de nós, irmãos. O mundo tem sentido ainda por causa do povo de Deus na terra. E observe que o povo de Deus na terra tem uma missão. Que missão é essa? Qual é a missão do povo de Deus na terra? Segundo João, relatando aí a palavra de Cristo. Oi? Sim. Só que a igreja não anuncia só boas novas, né? Porque até Jesus não anunciou só boas novas. Eu quero que vocês notem que a igreja dizia que, o povo mau dizia que a igreja atormentava eles. Nós estamos aqui com uma missão de que enquanto nós profetizamos ao mundo, nós incomodamos o mundo com a verdade da vida e com a verdade da morte. Com as duas coisas. Observe isso. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. O que são 1260 dias? São 42 meses. É a mesma coisa. Por quê? Porque ele está falando sobre 3 tempos e meio, 3 anos e meio, 3 dias e meio, 1260 dias, que são o quê? 42 meses, 3 anos e meio. Veja, a figura é sempre assim. Quando a igreja está na terra e ela está profetizando, o tempo é longo. Observe. Quando a igreja está na terra profetizando aos povos e com toda a autoridade sobre a terra, é um longo período. Desde que Jesus foi assunto aos céus e ele enviou o seu Espírito, quanto tempo se passou, irmãos? 70 anos, mais ou menos. 1970 anos. São 3 anos e meio? Não, é simbólico, irmãos. É simbólico para mostrar o seguinte, que quanto é 3,5 mais 3,5? Quanto é 3,5 mais 3,5, irmãos? O que o livro do Apocalipse fala sobre o número 7? É o número da perfeição. Isso quer dizer o quê? Que todo esse período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo é um tempo perfeito. Se cumprirá tudo o que precisa se cumprir durante todo esse período. Nos primeiros 3 anos e meio, haverá profecia. Profecia com base no quê? Veja que nós somos chamados, enquanto igreja, de testemunhas. Então, nós, igreja, testemunhamos aquilo que o apóstolo engoliu e falou para os povos. E agora nós, enquanto igreja, que sofremos também, porque somos a igreja do Novo Testamento, simbolizada nos 12 apóstolos, e nós somos fruto também da igreja do Antigo Testamento, simbolizada nos 12 patriarcas. Por causa dessa junção,
Hoje a igreja profetiza essas coisas escritas ao mundo. A igreja está aqui para profetizar todo o conhecimento de Deus, para falar sobre todo o conhecimento de Deus, para não omitir nada que venha de Deus ao mundo. Vocês lembram da conversa do apóstolo Paulo com os presbíteros de Éfeso? Como foi a conversa do apóstolo Paulo com os presbíteros de Éfeso? Eu disse todo o conselho de Deus para vocês. Essa é a missão da igreja, irmãos. E essa missão é simbolizada naqueles que devem pregar de forma oficial. Por isso que são chamados de os oficiais. Esses oficiais devem ensinar a igreja, e a igreja, enquanto igreja no mundo, ela deve pregar o evangelho. O pessoal pensa que pregar o evangelho é tomar a posição de pastor, e não é, irmãos. Pregar o evangelho é você ir ao mundo e dizer ao mundo a mensagem de Deus. E nesse sentido, todos são profetas, porque repetem a profecia. Sim. Um erro total. Esse ir ao mundo é a gente falar a vontade de Deus, que é a sua escritura, aonde nós estivermos, de dizer não aos conceitos que o mundo impõe, ou na faculdade, ou no trabalho, ou no lar, ou em qualquer lugar. Esse aí é você ser o testemunho, né? Testemunho Sim. da palavra da verdade, e no que você fizer. Veja bem, quando nós falamos sobre missão, nós estamos falando da igreja e não de indivíduos, irmãos. Ninguém faz missões orando, se faz missões proclamando. Ninguém faz missões doando, se faz missões proclamando. Eu sei que você foi ensinado a dizer assim: se você não pode ir, você doa; se você não pode ir, você ora. Isso não é verdade. A igreja está na terra para ser missionária nos 3 sentidos. Enquanto o outro é missionário ou faz a missão num lugar desconhecido ou que não conhece o evangelho, você faz num lugar onde se conhece o evangelho. Entre aspas, né? Você prega ao seu redor. Qual é a prova disso, irmãos? É só você ler o livro de Atos. Quando Estevão foi perseguido e morto, o que foi que aconteceu? A igreja, Atos capítulo 8, mostra que a igreja se espalhou. E enquanto ela se espalhava, a palavra de Deus se espalhava com ela. Veja, a igreja é missionária. Não existe uma igreja que não seja missionária, porque senão não é igreja. Por isso que a igreja é chamada de testemunha. E quem são essas 2 testemunhas? A testemunha do Antigo e do Novo Testamento, ou seja, o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Essas são as testemunhas de Deus, e nós proclamamos os 2 testamentos. Os 2 testamentos são igualmente palavra de Deus, e nós dizemos ao mundo que Deus fala com o mundo. Alguém aqui acredita que Deus está calado, irmãos? Não tem, no silêncio tu estás, não tem um cântico que diz isso? Isso é uma mentira, irmãos. Deus não está no silêncio. Deus está falando com a boca bem aberta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O problema não está na boca de Deus. O problema está nos nossos ouvidos, irmãos. Escute isso. O Espírito diz à igreja: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por isso que o versículo 4 chama-nos de 2 oliveiras. O que é o enxerto na oliveira que Jesus disse? O ramo, quando ele está fora do caule, o que acontece com ele?
seca e murcha. Murcha, seca, não presta. Agora, se você enxertar na oliveira, então todo o antigo Israel estava enxertado na oliveira, não tinha motivo para vanglória. Na nova aliança, o povo também está enxertado na oliveira, e a oliveira é Cristo. Nós somos o povo ligado a Cristo de forma orgânica, irmãos. Nós somos ligados a Cristo em tudo, misteriosamente em tudo. Ele diz também que nós somos os dois candeeiros. Olha o versículo 4. Nós somos os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. O que foi que Jesus disse sobre candeeiro? O que Jesus disse sobre candeeiro? Que o candeeiro ele não pode estar debaixo da mesa onde se coloca o candeeiro. Porque senão não tem motivo você ter um candeeiro, você coloca em cima da mesa, para que ele ilumine o mundo. A igreja é luz para o mundo, mas hoje a igreja é o quê? Como é que a igreja tem se comportado hoje, irmãos? Como luz do mundo ou como absorção dos conceitos do mundo? Nem sabe quando absorve, muitas vezes. É promíscuo, é pecaminoso, é ideológico, não importa. Absorver as coisas do mundo só faz com que a igreja reverbere as coisas do mundo. Raquelzinha, pode perguntar. Não? Tu fez assim? Pensei que estava levantando a mão. Pois bem, a igreja é a luz. A igreja está aqui para iluminar e não para reverberar o mundo. A igreja não é espelho, a Bíblia é espelho. Nós não temos que refletir o mundo, nós temos que olhar para a Escritura e iluminar o mundo. Versículo 5. Olha como ele começa descrevendo a profecia e o poder da igreja. Olha o poder e a profecia da igreja. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo das suas bocas e devora os inimigos. Com o que a igreja profetiza, irmãos? Com o que a igreja profetiza? Com a boca. Então, aqui não está se falando sobre, literalmente, a gente matar as pessoas quando elas são contra nós. O que ele está dizendo aqui é que a igreja, quando ela é perseguida, a igreja, quando o mundo vem contra ela, ela profetiza e profetiza com mais força. E o fogo de Deus, o fogo consumidor e o fogo purificador de Deus sai da boca da igreja. É da boca da igreja que se profere o fogo consumidor. Quem é de Cristo, fala como Cristo. E Cristo disse, irmãos, em Lucas capítulo 12, que ele veio trazer um batismo de fogo para consumir, para dividir, para separar. Cristo nos chamou pelo Espírito, Ele nos santificou, ou seja, Ele nos separou do mundo, porque o mundo é lugar de juízo, de fogo consumidor. Por isso que a igreja, quando abre a sua boca contra os seus inimigos, ela profetiza com autoridade e diz o que é pecado e o que condena, mas também diz o que é salvação. Olha o que ele diz ainda no versículo 5. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. E não é assim mesmo, irmãos? Quem está fora da igreja está morto. É isso. Quem não anda com o Senhor, não anda com a sua igreja. Quem não anda com a sua igreja, não anda com o Senhor. E está morto.
Olha como o versículo 6, irmãos, nos relata como os mais importantes profetas. Vocês lembram desses sinais no Antigo Testamento, do versículo 6? Quem foi que orou e fez o céu parar de chover? Quem, irmãos? Qual foi o profeta? Elias foi o profeta. Quem foi que apareceu no Monte da Transfiguração? Sabe quem era um dos profetas que era considerado dos maiores profetas de Israel? Você vai me dizer assim, Isaías, porque ele profetizou 66 capítulos. Era não, irmãos. Vocês sabiam que 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, tudo aquilo ali é profecia, não é história. Tudo aquilo ali é profecia. E o personagem principal daquelas profecias não era simplesmente Davi enquanto rei e profeta. Não. Era Elias. O profeta contra a maldade, contra a apostasia, contra o pecado. Era o homem que, quando era chamado, o povo já dizia assim: rapaz, esse profeta é... Rapaz, mas só fala contra. Ele só fala contra. Só diz contra, contra, contra. Por quê? Porque ele é a boca de onde sai fogo. E aqui, irmãos, a igreja está sendo assimilada a um homem que da boca dele saía fogo. E pediu para que o céu parasse de chover. A igreja é aquela que, quando profetiza, até o céu para de chover, como sinal de juízo de Deus. Qual é o outro milagre que é relatado aí que a igreja opera na terra? O milagre que qual profeta fez, irmãos? Quem foi que executou esse outro milagre do versículo 6? Moisés. Alifan Motors inova mais uma vez e traz ao Brasil o sedã que já é sucesso. Elias e Moisés. Quem foi que apareceu no Monte da Transfiguração junto com Jesus Cristo? Moisés e Elias. Porque a igreja neotestamentária não anula a profecia do Antigo Testamento, porque Cristo estava na profecia e ele era o espírito da profecia. Por isso, irmãos, nós somos chamados a uma autoridade profética na terra, e não para ser uma repetição dos conceitos do mundo. O pessoal pensa que ser do mundo é simplesmente jogar, dançar, beber e... Como é? Jogar, dançar, beber e fumar. O pessoal pensa que isso não é... Só isso é não ser mundano. Meu irmão, não ser mundano vai muito além disso. Porque o meu pai não joga, não dança, não bebe, não fuma, mas adultera e vai para o inferno se morrer do jeito que ele está. Não ser mundano vai muito mais além do que colocar uma calça, colocar uma saia, não cortar o cabelo. Tem um estereótipo de crente. Vai muito mais além. Enquanto nós estamos nos perguntando o que eu não posso fazer, todo crente que faz parte desse corpo profético deveria dizer o seguinte: o que Deus me mandou fazer e me mandou falar. O que Deus te mandou fazer e mandou falar, meu irmão? Só que um dia vai chegar o fim disso. E o versículo 7 nos diz que a besta emergirá das profundezas. Lembra do que Paulo disse em Tessalonicenses? O anticristo, o homem da iniquidade, ele ainda não se manifestou, porque há quem o detenha. Mas vai chegar um momento em que ele vai emergir. Ele vai aparecer.
E quando ele aparecer, irmãos, será o momento dos 3 dias e meio. Que se não fossem abreviados esses dias, nós não suportaríamos. Porque é o momento em que a igreja passará por grande tribulação. Versículo 7, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Veja, nós saímos daquela posição de autoridade, agora Deus quer que a gente passe pela grande tribulação. E é nessa hora que nós vamos saber quem é crente e quem não é. Porque agora há sinais disso. Há uma provação na vida, ela sai da igreja, a pessoa, né, e nunca mais volta. Ou então volta depois que passa aquele momento de dificuldade. As tribulações que nós passamos agora, irmãos, é apenas uma amostra pequena daquilo que será a grande tribulação. E quando essa besta, irmãos, aparecer, a grande será a perseguição. E os cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Veja, não é simplesmente Jerusalém, é o lugar da promiscuidade e também da apostasia. Onde reinar a promiscuidade e a apostasia, irmãos, ali estará o reinado do anticristo. E ele vai querer expor a igreja como troféu morto, estendido, apodrecido no meio de todos. É o sinal de total desrespeito ao outro, quando vê-se então um cadáver e se estira ele em praça pública para mostrar a vergonha e a podridão daquele que está morto. Versículo 9. Então muitos dentre os povos, as tribos, as línguas e as nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os povos estão dizendo, é isso mesmo. Os homens da terra estão se regozijando. Os que habitam, versículo 10, sobre a terra, se alegram por causa deles, realizam festas e enviam presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram aos que moram sobre a terra. A minha pergunta é, esta igreja atormenta Linhares? Esta igreja atormenta as suas famílias? Será que o nosso cadáver os nossos cadáveres estarão lá naquele dia, estirados no meio da praça, para vergonha, porque justamente nós não nos colocamos ao lado daqueles que são maléficos, promíscuos, apóstatas? O final do capítulo 9 já dizia isso. Esse é o relato do final do capítulo 9. Veja que ele está repetindo de novo o fim. Há um outro fim sendo relatado da mesma maneira. Depois de tudo que acontecer, depois de toda a desgraça que vier sobre o mundo, os crentes estão sendo mortos e ímpios estão sendo trucidados até, mas há aqueles que, mesmo assim, não se arrependem. E é assim, irmãos. O que foi que o Senhor Jesus Cristo disse na parábola do rico e do Lázaro? Quando o rico chegou no inferno, disse, Senhor, ressuscita o morto, para dizer aos meus parentes que eles não cometam o erro que eu cometi. O que Jesus diz? Eles têm a lei e os profetas, que eles deem ouvidos a eles. Porque ainda que eu ressuscitasse um morto, eles não dariam ouvidos, porque não é sinal, não é... Olha, irmãos,
Se fosse por sinais, prodígios e maravilhas, o período apostólico acontecia toda hora. Por que que todos os judeus não se converteram? Por que que pessoas que até hoje recebem milagres de Deus, que são curadas, são libertas, o câncer não está mais na vida dela porque alguém orou e Deus curou, e ela mesmo assim continua como se nada tivesse acontecido? A vida dela não muda, por que será? Por que, irmãos? Porque não se dá ouvido à lei de Deus e os profetas. Não é por ausência de milagre, porque todo dia há milagre no mundo. Ou vocês não observam, irmãos, como Deus cuida dos passarinhos, como o presbítero João leu? Deus cuida dos lírios dos vales, os lírios dos campos. Deus cuida do parente que é descrente. Ele viaja de avião e o avião não cai, irmãos. Isso é um milagre de Deus. Agora, onde é que está o reconhecimento deles por conta desses milagres que acontecem na vida deles? Não há. Porque o homem só pode se arrepender de seus pecados se a ele for pregado o Evangelho, e o Espírito Santo usar este Evangelho para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a profecia da igreja. Ou não é? Por isso que os homens ímpios se regozijam com a nossa desgraça. Irmãos, quantos não te fazem mal porque você é crente? Te chacotam, te excluem, está lá todo mundo falando de promiscuidade e você diz assim: eu não vou ficar nesse meio. Está todo mundo mostrando a barriguinha, está todo mundo sensualizando e você diz: isso não é coisa que eu deva fazer com a minha vida. É todo mundo enchendo a cara, indo para a farra, fazendo tudo que não presta e você dizendo: vou perder os meus amigos. Está todo mundo dizendo: o mundo faz sentido quando nós acreditamos que tudo vai se destruir e nada tem sentido. Quando você está na universidade, está todo mundo dizendo: você não pode dizer que o mundo foi criado por Deus. E você diz: foi criado sim. Sabe o que é isso, meu irmão? É justamente o peso da profecia que a igreja carrega. E agora você já vê isso. Ou você não vê isso? Você não vê isso na sua vida? Quando o mundo diz que sim, você está dizendo não. Quando o mundo diz que não, você está dizendo sim. E você não perde amigos? Amigos, entre aspas. Você não perde saídas, você não perde dinheiro, você não perde status na sociedade, você perde, meu irmão. Agora entenda, ainda isso não é tudo. E eu quero que você se prepare para resistir até a morte, irmãos. Porque o consolo é que isso não vai durar muito tempo. São 3 dias e meio. É o contrário até desse período em que nós temos vitória. Ainda que com todas essas situações, nós temos vitória. A igreja é vitoriosa. E esse período é longo. Ou você não ganha dinheiro, tem o seu carro, tem a sua casa, prega o evangelho, ninguém te prende. Você vive numa época, meu irmão, como o mundo nunca viu. Vocês sabiam que não existiu nenhuma época na história da humanidade como o período que nós vivemos? Em todos os sentidos. Vocês não têm ideia, irmãos, de quanto é que custava o cravo. Vocês não têm ideia. Era uma fortuna, um cravinho. E hoje cravo cai no chão, você nem apanha, você junta e coloca no lixo. Nunca existiu uma época como essa. Mas essa época é justamente o tropeço daqueles que não conhecem a Deus. Pode observar. Versículo 11, para a gente finalizar. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida. Olha aí, irmãos. É aquela coisa,
Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Versículo 1 do capítulo 2 de Efésios. Aí vem o capítulo 4, quando diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, é a mesma coisa aqui. Profetizou, foi perseguido, foi morto, humilhado, estirado, mas, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os seus pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. Então aqui, irmãos, começa a descrição do que vem posterior ao momento de grande tribulação, e aí então a manifestação de Cristo. Então, quando Cristo se manifestar, todos aqueles que estavam mortos serão ressuscitados, como ele foi ressuscitado. Todos aqueles que estavam mortos receberão vida, assim como ele recebeu vida. Não é isso que Efésios capítulo 2 diz? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com ele. E juntamente com ele nos ressuscitou, e juntamente com ele nos glorificou. É esse momento, irmãos. Nós recebemos vida relativamente. Nós somos ressuscitados relativamente, porque já estamos garantidos, mas ainda não foi concretizada a nossa eterna vida, a nossa ressurreição, a glorificação do povo de Deus ainda não foi completada. Falta esse momento. E aí, meu irmão, vai ser o momento em que dos olhos ele vai enxugar toda a lágrima. Vai ser o momento em que ele vai pegar todos aqueles que te perseguiram e vai pôr medo no coração deles. Aquele medo que você sentiu quando estava sendo levado para a boca das feras. Aquele medo que você sentiu porque você ia ser demitido porque você é crente. Aquele medo que você sentiu que agora eu não vou ter com o que me sustentar minha família. Esse medo vai ser quadruplicado, quintuplicado, vai ser colocado a enésima potência no coração de todos aqueles que te veem agora com vida. Versículo 12: e as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. Já pensou, irmãos, quando Jesus nos chamar e ele disser assim: servo bom e fiel, sobre o pouco te coloquei e tu foste fiel, agora sobre o muito eu te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Lá ninguém vai entrar por diploma, por quantidade de dinheiro no banco, por quantidade de sabedoria, inteligência, bondade, caridade. Nada disso, irmãos. Nada disso adiantará. Nada disso fará diferença. É pela graça, somente pela graça. É somente pelo amor incondicional de Deus. E lá, por causa do amor, tu resistias. E Deus te colocará sobre uma recompensa que nenhum homem pode descrever. Esse é o consolo daquela igreja, irmãos, que sofria sob o imperador Cláudio, sob o imperador Domiciano, anteriormente sob Nero,
que eles matavam, trucidavam, estupravam as mulheres. Deus está dizendo para aquela igreja, está dizendo para você e para mim: eu vou te vivificar, mesmo que eles te matem, mesmo que eles toquem esse corpo mortal, eu vou te ressuscitar com ele. Eu vou te dar um novo corpo, um corpo ressurreto, glorificado, o mesmo corpo que Cristo tem. Naquela hora, irmãos, houve grande terremoto, é isso que o versículo 13 diz, e ruiu a 10ª da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Isso quer dizer o quê, irmãos? Morreu quem tinha de morrer. Perfeitamente Deus executou o seu juízo, nenhum justo foi tocado. Lembra da história lá do amor, que Abraão perguntou a respeito, né, do que Deus faria com base no amor? Se tiver 10 pessoas, se tiver 50 pessoas, se tiver 20 pessoas, 30 pessoas, 5 pessoas, tu destróis? Não. Deus primeiro nos tirou e depois ele passou com toda a sua ira sobre o mundo. É isso que ele diz no capítulo 7 de Apocalipse. Primeiro ele tira os seus, depois ele vem com todo o seu juízo contra os infiéis. O versículo 14 diz: passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Próxima semana teremos o terceiro ai. Ai, ai, dos ímpios, irmãos, mas nós é vida, e vida em abundância. Todo mundo está com medo? Não fique com medo, meu irmão. Tenha esperança. A bondade do Senhor te alcançou. Não há morte, há vida. Deus nos deu vida com Cristo. Vamos orar? Antes disso, gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Ninguém? Tá bom. Então vamos orar. Bendito Deus, nós somos teus profetas. A igreja, enquanto igreja, não simplesmente os indivíduos, Senhor, é o teu corpo profético na terra. Estamos aqui para testemunhar do que já foi testemunhado, dizer daquilo que está escrito. Senhor Deus, nos usa com poder e autoridade, Senhor. Somos, Senhor Deus, o teu povo que chama pelo teu nome. E o teu povo, Senhor Deus, como Elias e Moisés fizeram, executando com poder e autoridade sobre a terra os teus desígnios, Senhor Deus. Nos usa, Pai, e nos dá um coração, Senhor Deus, totalmente disposto a sofrer por Ti, Senhor. Nós não somos maiores do que o Senhor, somos apenas servos e nada mais. Por isso, Senhor Deus, eu te peço, como o cântico diz, dai-me da tua graça, Senhor Deus. Nos consola, nos limpa de novo e nos manda novamente para a batalha, Senhor. Nos ajuda a batalhar pelo teu nome, Deus. Lutar, Senhor Deus, pelo teu santo evangelho. Senhor Deus, não nos deixa ficar como mornos espirituais. Aquece, aviva o teu povo, Senhor, para a tua obra crescer e se multiplicar na terra, Deus. Tu és Deus maravilhoso. Nos dá, Senhor Deus, essa direção em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós concluímos assim a nossa escola dominical. Eu peço que os irmãos, por favor,
Fiquem atentos aos nossos irmãos que nos visitam. Nós ficamos felizes e alegres com a vinda da Federação de UPHs. Nós temos aqui 4 irmãos que representam a UPH do nosso presbitério. E nós ficamos muito felizes com a vinda de vocês aqui, irmãos. Que Deus os abençoe, os fortaleça, os guarde. E eu peço que todos os irmãos da UPH que não saiam, que fiquem aqui para uma rápida reunião, porque os irmãos então estão trazendo uma palavra da parte da UPH e certamente vai ser proveitoso para a vida de cada um. Que Deus os abençoe e tenha um bom fim de domingo na presença do Senhor. Fim de domingo não, a continuidade. E o fim vai ser logo mais 7 horas, quando nós vamos cultuar a Deus. Hoje à noite, irmãos, é 1 Coríntios capítulo 14. E eu vou falar sobre batismo com o Espírito Santo, dom de línguas e profecias. Então, que os irmãos leiam todo esse material lá para que possam aprender.